Em nome de Jesus. Feche teus olhos aonde você está. Eleve os teus pensamentos. Eleve o teu coração. Eleve as tuas orações ao Todo-Poderoso. Pai, mais uma vez nós estamos diante da tua presença. Nós estamos aqui para te agradecer, para te cultuar, para te bendizer, Pai. A ti seja dada toda a honra, a ti seja dada toda a glória, a ti seja dado todo o louvor. Senhor, é tudo por ti, e quem faz a obra é o Senhor que aviva a obra. Te pedimos, Pai, faz mais uma vez. Ah, Senhor, faz mais uma vez. Senhor, a tua presença é real. Senhor, o teu poder é notável neste lugar. Ah, Deus, faz mais uma vez nesta noite. Senhor, quem faz milagre é o Senhor. Senhor, quem traz a resposta, ó Deus, ao caminho do homem é o Senhor. A tua palavra nos diz que o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. Senhor, ninguém vai a ti, Pai, a não ser pelo Filho que é Cristo, que veio, ó Deus, e morreu pelos nossos pecados, e ressuscitou para a tua glória. Ó Deus, nós te pedimos mais uma vez, que os nossos corações nesta noite, Pai, seja aquecido pelo teu Espírito Santo. Nós pedimos que haja renovo, Deus, para o nosso espírito. Ó Senhor, nós declaramos, assim como foi feita a oração, Pai, no início, que haja cura na alma, haja cura no corpo físico, haja salvação neste lugar, haja libertação neste lugar. Ah, Senhor, uma presença majestosa como do Senhor, não deixará nós sair deste lugar faminto, mas sairemos daqui saciado pela tua glória, sairemos daqui, Pai, totalmente completo. A tua palavra nos diz que quem tem sede e fome pode se chegar a ti, que o Senhor é o dono do pão, é o dono da água, que torna o homem totalmente saciado, que torna o homem totalmente completo. Ó Deus, é este Deus que nós estamos orando. Ah, Deus, eu não sou nada. Diante, Pai, do Senhor, não sou nada, eu sou simplesmente servo e filho. E eu estou à tua disposição. Usa, Pai, o teu servo. Usa, Senhor, para que possa trazer as boas novas, para trazer clareza, para trazer resposta, para trazer direção. Estou totalmente, Pai, sensível a ti, Pai. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Irmão, aplauda mais um pouco o Senhor, sentado mesmo. Ele está neste lugar e viemos aqui para adorá-lo. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 11. Glória a Deus. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês algo que o Espírito Santo esteve compartilhando ao meu coração. Eu estive buscando uma palavra para poder trazer nesta noite. Durante algumas semanas, eu estive orando, procurando resposta para muitas perguntas que eu estava fazendo. E uma resposta muito clara que desceu ao meu espírito foi o tema dessa ministração, que chama avivamento é uma necessidade urgente. Em alguns cultos a gente estamos ouvindo falar sobre a busca pelo Espírito Santo. Eu me lembro, a gente já vamos ler essa passagem que eu comentei agora há pouco, mas eu me lembro quando eu aceitei a Jesus. E quando eu levantei a minha mão, eu tinha 10 anos de idade, quando eu aceitei Jesus, na minha cidade natal, Rio Grande do Norte. Eu sou do interior de Natal, uma cidade chamada Currais Novos, sou potiguar. E eu me lembro que eu fui a uma igreja batista,
E naquele dia, a mensagem tocou o meu coração. Eu levantei a minha mão e aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Chorando, as pessoas que estavam naquele lugar, eu notei que olhavam para mim. Eu não entendi muito bem, mas muitas pessoas olhavam, mas via eu chorando e aceitando a Jesus, com 10 anos de idade. E eu sentia uma presença profunda do Espírito Santo. Uma igreja humilde, tinha estudos, tinha muita busca, muita oração contínua naquela igreja, mas uma igreja muito humilde no interior. E eu lembro que surgiu algumas coisas na minha cidade, com minha família, e nós viemos para São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, também a gente já fomos encaminhados para uma igreja. E nessa igreja, a gente estudamos mais ainda, a gente buscamos mais ainda, a gente orava mais ainda. E chegou um certo dia, eu já tinha 12 anos de idade. Eu fui me batizar. E no dia do meu batismo, eu me lembro como hoje, que eu desci as águas e eu voltei, eu me senti uma nova pessoa. Eu me senti uma nova pessoa totalmente limpa. E naquele dia tomei a ceia. E eu tinha algumas dificuldades para falar, eu era gago. E eu me lembro que o Espírito Santo, pela primeira vez, eu ouvi claramente ele falar comigo. E eu ouvi o Espírito Santo falar ao meu coração. Naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo, com fogo. Eu comecei a sentir a presença de Deus como nunca. Antes dos meus 10 anos, a gente frequentava algumas macumbas no Nordeste. Mas aquela presença, aos meus 12 anos, ela superou tudo aquilo que eu tinha visto, ouvido e passado. Então eu vi que Deus era um Deus supremo, um Deus superior a qualquer tipo de espírito, entidade, potestade, principados. Amém? E depois daquele dia, eu comecei a ter muitas experiências com Deus. Experiência a qual me levou a um nível de intimidade profunda com Ele. Por que eu estou compartilhando isso nesta noite? Porque a busca pelo Espírito Santo, nós que somos cristãos, ela tem que ser constante. Ela tem que ser buscada, ela tem que ser cada vez mais adorada, para a gente chegar a um nível de santidade, intimidade profunda com o Pai. Amém? E nesta noite, me veio essa resposta. Eu estava buscando o Senhor e eu falei, qual ministração dessas 3 semanas que eu estou buscando e focado, o Senhor quer que eu compartilhe amanhã? Ele falou, o meu povo precisa cada vez mais ser reavivado. Precisa ser renovado. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler Isaías capítulo 58, versículo 11. Diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém? Então, o Senhor é quem nos guia, continuamente. Ele é que nos fortifica os nossos ossos. A Bíblia está falando que seremos como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Mesmo que caminhamos em meio a desertos, em lugares áridos, em lugares desertos, secos, se nós estivermos sendo direcionados por Deus, Ele faz brotar água viva lá. Marcos capítulo 1, e versículo 3. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E apareceu João Batista no deserto, e pregando o batismo de arrependimento, para a remissão do pecado.
E toda a província da Judéia, de todos os habitantes de Jerusalém, ia ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Deixa aí por enquanto. João Batista, ele estava pregando, na onde? No deserto. O que João Batista estava fazendo no deserto? Pregando e batizando. Mas o que aquele homem estava fazendo no deserto, no lugar árido? Ele estava sendo alguém, sendo direcionado por Deus. O que alguém faz no deserto? O que alguém faz em lugar árido? Se você não tivesse sido direcionado por Deus, você está perdido no deserto. Você está perdido no lugar árido. Mas havia uma missão dada a João Batista. A missão dada a João Batista, volta por favor no versículo 1. Versículo 3, desculpa. Havia uma missão dada a João Batista, para clamar no deserto e para preparar o caminho do Senhor. Ele pregava dizendo: endireitai-vos as vossas veredas, os vossos caminhos. Ele pregava algo dos céus, algo do reino. Ele foi chamado para endireitar os caminhos antes que o Senhor viesse para fazer aquilo que o Senhor queria fazer no deserto. Quando você lê Isaías capítulo 58, no versículo 11, o Senhor guiará continuamente, não importa aonde. O Senhor, quando te dá uma palavra, vai. O problema desse tempo é que a gente muitas das vezes confiamos em um piloto de avião, confiamos no motorista de Uber, tem até o motoboy. Você sobe daquela moto e cai no trecho, o cara correndo. Você confia a sua vida, muitas das vezes, a homens que estão ali na direção. Mas há um problema de confiar completamente num Deus vivo. Há um problema de entregar aquele problema a Deus e descansar. Há um problema de se entregar completamente ao Senhor. Vamos voltar em Marcos capítulo 1, e versículo 6, por favor. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos. E comia gafanhoto, o cara era bravo, e mel silvestre. Ele pregava dizendo: após mim, vem aquele que é mais forte. Porque as pessoas queriam confundir o chamado de João Batista. As pessoas queriam, na verdade o inimigo queria distrair João Batista da sua missão. Porque a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra sangue. A Bíblia nos fala que a nossa luta é contra potestade e principados que atuam na região celestial. Então eu começo a entender que desde o início, o inimigo sempre tentou distrair os homens e as mulheres de Deus da missão que ele tem destinado. E quando João vem, as pessoas já queriam confundir, não é o Cristo, é o Messias. Mas João sabia da realidade, do real motivo. Ele sabia de quem havia chamado ele. E ele pregava, e ele não tinha medo de falar. João Batista, quando ele abria a boca, ele não tinha medo de falar. Ele pregava dizendo: após mim vem aquele que é maior e mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das sandálias. Aleluias. Próximo. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Tem mais alguma coisa para frente? E aconteceu que naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, ele foi batizado por João
no Rio Jordão. Jesus foi batizado por João Batista para cumprir a promessa. Irmãos, você acha que Jesus veio em espírito ou ele veio em carne? Ele veio em carne. Ele sofreu as mesmas tentações que sofremos. Só que a essência de Jesus, o objetivo, a missão que Jesus carregava, a missão que ele carregava, era maior do que qualquer tentação. Próximo. E logo que saiu da água, ele viu os céus abertos e o Espírito como pomba descia sobre ele. O Espírito já estava pairando naquele lugar. O Espírito está pairando sobre nós. O Espírito pairava sobre o abismo no começo de Gênesis. O Espírito está pairando. O Espírito está observando. Eu estou falando do Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos guia com o olhar dele. Deus está observando-nos. Deus sabe as nossas tentações, Deus sabe, irmãos, das nossas lutas, Deus sabe também das nossas circunstâncias, Ele sabe de qualquer detalhe da nossa vida. Ele sabe da porta que você precisa que esteja aberta, Ele sabe da cura que você necessita. Ele sabe, irmãos, do que você espera, da resposta que tu precisa. Ele sabe de todas as coisas. Quando eu começo a observar a palavra, e vendo João Batista ministrando, pregando o evangelho, endireitando as veredas, endireitando os caminhos, chamando aquele povo, se arrependa, raça de víboras. Ele pregava com porque ele sabia quem havia dado a missão para ele. Amém? O reavivamento é uma necessidade urgente dos nossos dias. Almas estão morrendo sem Cristo e outras estão a morrer sem Cristo. E muitos na igreja estão sem experimentar o poder do Espírito Santo. E além disso, o próprio cristão fica cansado. Irmãos, você sem experimentar a virtude do Espírito Santo, o que vem de consequência por não experimentar a virtude do Espírito Santo é cansaço, é fadiga, não tem graça. Mas quando você começa a experimentar o Espírito Santo, há gosto, há vigor, há ânimo, há renovo, há avivamento no teu espírito. Irmãos, uma coisa é você abrir a palavra simplesmente para ler e sem espírito. Mas quando você abre a palavra de Deus espiritualmente falando, e com os olhos espirituais abertos, as palavras saltam da Bíblia e ela entra do seu coração. Quando você olha para a palavra com os olhos da fé, as palavras elas crescem. E elas são reveladas de maneira divina. Ela começa a te revelar os segredos dos céus para o teu coração. Quando você começa a ler a palavra, com dependência, com busca, com discernimento, as palavras saltam da Bíblia para o seu interior. Essa é a água do Espírito. Essa é a água do Espírito, que vai ao interior do homem, limpando, modificando, transformando, curando a vida dele. O avivamento ele começa com oração persistente. Por favor, preste atenção no que eu vou falar para vocês, meu irmão. O homem de Deus chamado Helben Torre diz: o avivamento real precisa ser buscado através de uma oração zelosa, persistente e cheia de fé. Quando a palavra de Deus nos diz que é impossível agradar a Deus
sem fé é real. Quando você busca o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com toda a tua alma, você encontra Ele. Mas precisa haver fé no nosso coração. Infelizmente, o diabo deu um golpe de mestre ao conseguir que muitos crentes e até mesmo igrejas coloquem de lado esta poderosa arma que é a oração. Quando você entrega os pontos, você está orando, achando que Deus não está ouvindo, e você entrega os pontos e deixa a oração de lado. Você está deixando uma arma poderosa de lado, e você facilmente perde a luta. Em Ezequiel capítulo 22, versículo 30, o Senhor exclama naqueles dias, por meio do profeta Ezequiel. E essa palavra que ele exclamou por meio do profeta Ezequiel é a mesma que exclama no nosso dia. E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não o destruísse, mas a ninguém achei. O Senhor está dizendo através do profeta Ezequiel que ele estava buscando alguém que pudesse estar fechando as brechas e que pudesse ficar entre ele e a terra, para que ele não pudesse destruir. A Bíblia fala que ele não encontrou ninguém. Meus irmãos, é tempo de buscarmos um avivamento para o nosso espírito, um renovo para que nós possamos atuar com os dons espirituais. Você é como vaso, eu sou como vaso de barro na mão do oleiro, que ele colocou tesouros dentro desse vaso, para que o poder do Espírito Santo seja manifestado nesta terra. Tem pessoas nesse auditório, pessoa que está nos assistindo, que é cheio de dons espirituais, dons para poder manifestar a glória de Deus, dons para poder, pessoas que não conheceram, que não deram ouvido à palavra, esses dons vier para fora e salvar a humanidade, salvar pessoas que estão indo para a morte. É bom lembrar que sempre que vemos um avivamento em algum lugar, descobriremos que existiu um Jacó desconhecido, que tem lutado em oração por esta bênção. Esta igreja é uma igreja de oração. Está se aproximando aí uma experiência com Deus. Algo extraordinário. Algo que Deus se manifesta. Algo que está no coração de Deus. Eu estava estudando um pouco este livro, que se chama Os Caçadores de Deus. O nome do autor é Tommy Tenney. Na página 55 ele diz: embora Deus esteja presente em todos os lugares, ao mesmo tempo que Ele é onipresente, Ele é onisciente e Ele é onipotente. Sobre Deus está todas as coisas. Mas mesmo Ele estando em todos os lugares ao mesmo tempo, há momento em que Ele concentra a essência de seu ser em um lugar específico. Tem hora que Ele escolhe estar em um local específico e manifestar a glória dEle. É o que muitos chamam de presença manifesta de Deus. Quando isto acontece, há uma forte convicção de que o próprio Deus se fez presente em nosso meio. Irmãos, hoje, o Senhor pode fazer grandes coisas no nosso meio. Irmãos, hoje o Senhor pode manifestar essa presença manifesta aqui e agora. O que precisamos fazer para que isso possa acontecer de forma notória, de forma, irmãos, visível e clara? A busca pelo Espírito Santo.
Muitas das vezes o problema que o Espírito Santo encontra em nossos corações, nos corações de alguns, é a pressa para sair da presença. É a pressa para terminar o culto da noite. É o desejo de fazer as suas vontades, chegar em casa, correr, arrumar as coisas para trabalhar no dia seguinte. Eu não estou falando que a gente não tem que se preocupar com isso, a gente temos que se preocupar. Mas há momento que a gente temos que ir para a presença sem pressa de sair dela. Mas há momento que a gente temos que ir para a presença sem se importar com o amanhã, sem se importar com as horas posteriores. A gente temos que ir para a presença e entender que estamos na presença do grande Eu Sou. Irmãos, largar tudo de lado. Aproveitar aquela presença nos mínimos detalhes, porque sabendo que Ele está ali naquele... A presença manifesta está naquele lugar. Já chegamos a participar de culto aqui na igreja. Que a presença manifesta de fato aconteceu. O culto começou às 9 da manhã. Você acha que hora foi ter fim? Lembra, pastor? Era o pastor aqui no púlpito. Meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, os irmãos orando pelo canto, o avivamento correndo solto, a presença manifesta acontecendo, o culto da noite para acontecer, mas a presença manifesta estava estabelecida. Mas por que eu estou falando isso? Porque a presença manifesta do Senhor, ela está disponível para que nós possamos desfrutar. Mas uma revelação que o Senhor compartilhou nesta madrugada é que a presença dEle precisa ser buscada. Nós precisamos ser de fato os caçadores de Deus. Precisamos de fato procurar até encontrar. Aleluia. Glória a Deus. Na cidade Newport, na Inglaterra, havia um grupo de homens que se reunia todos os sábados à noite para pôr Charles Spurgeon para que ele fosse ungido poderosamente e começar o seu ministério em Londres. É interessante notar, meus irmãos, que o resultado logo veio. Aquele homem, ele foi cheio do Espírito Santo, porque ele buscava, ele adorava, ele ia à presença, e havia um grupo intercedendo para que ele pudesse ser usado poderosamente. E quando ele começa a pregar tão poderosamente que as pessoas ficaram maravilhadas e milhares de pessoas foram avivadas e salvas. A oração incessante e desesperada foi a que Ana fez também. Ana chega no templo. Ana tinha um desejo no seu coração. Ana tinha um desejo no coração, assim como você tem no seu coração. Ela queria ser correspondida, ela queria ser respondida. Ana era estéril. A Bíblia fala que ela chega perante aquela coluna, e o sacerdote Eli fica observando. Ana começa a falar com o Senhor, se entregar por completa. Ela começa, irmãos, a se entregar, e ela não estava imaginando as horas posteriores, ela não queria sair da presença. Ela começa a mexer os lábios, e falar com Deus, e fazer petições para o Senhor. Mas o sacerdote fala, que aparta de ti, Ana, o vinho. Ele a teve por embriagada. E ela fala, Senhor, eu não estou embriagada não. Eu sou uma mulher amargurada de espírito. Eu vim falar com Deus, eu vim conversar com Deus. A resposta que aquele profeta, aquele sacerdote libera para aquela mulher foi: vai em paz e que o Deus de Israel conceba o pedido que fizeste a ele. Sabe o que eu estou liberando para a tua vida hoje?
Sabe o que Deus me pediu, me mandou fazer nesta noite? É liberar uma palavra para a tua vida. Tudo que você tem pedido no Senhor, para este ano de 2024, nós ainda estamos em janeiro, é uma palavra liberada dos céus. O pedido que está no teu coração, segundo o coração de Deus, será concebido. Será concebido. Este será um ano de muitos desafios. Este será um ano de muita luta também. Mas será um ano de muito cumprimento de promessa nas suas vidas. Aleluias. Espírito Santo, se o ministério de louvor quiser subir, vem ministrar comigo, por favor. Glória a Deus. Muitos talvez já ouviram falar de Charles Finney, um grande pregador usado por Deus para gerar avivamento. O Charles conta que havia um pobre homem tuberculoso, que não era capaz de fazer outra coisa a não ser orar. Essa oração era tão poderosa que surgiram vários avivamentos sobrenaturais no ministério de Charles. Irmãos, tem momento em nossas vidas que nós não temos mais o que fazer. A única coisa que podemos fazer é orar. Só que o Senhor espera de nós, não somente esses momentos, que não há outra coisa para fazer. O Senhor procura em nós uma contínua oração, uma contínua busca, uma contínua, irmãos, avivamento no nosso espírito. Porque quando nós buscamos, Ele corresponde com avivamento. Então aquele homem, ele orava pela vida de Charles, e aconteceu um avivamento em uma das ministrações dele. Muitas pessoas foram convertidas. Sabe o que eu estou compartilhando nesta noite? A intercessão, a oração é poderosa. Aleluias. Atos capítulo 12, versículo 5. Glória a Deus. Pedro, pois, era guardado. Pedro estava preso, irmão. Pedro estava preso. A Bíblia está falando, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Próximo. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Próximo. E eis que sobreveio um anjo do Senhor. Irmãos, entenda algo. Há algo no mundo espiritual, há algo dos céus que está sendo liberado sobre a vida da igreja brasileira. O inimigo, ele vem para distrair a igreja em todos os tempos. A arma que o Espírito Santo tem liberado para a igreja é a oração. A oração pode ligar algo na terra para com os céus. E quando o Senhor tem uma resposta para o teu servo e para a tua serva, Ele libera a palavra dos céus para a terra. E há uma ligação da terra para com o céu e do céu para com a terra. E quando o povo estava orando, a Bíblia fala que veio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. A luz do Senhor é o que traz direção para o teu povo. Aleluias. E tocando a Pedro do lado, ele despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Pedro já estava desfrutando do avivamento do Pentecoste. Pedro já estava praticando o que Jesus havia falado. Pedro estava praticando e sofrendo consequência. Porém, o Senhor não abandona os seus filhos. Uma coisa é certa: Ele não abandona os seus filhos. O Senhor nunca vai te colocar em furada.
O Senhor é um Deus que te dá direção. O Senhor é um Deus que resplandece a luz para te mostrar os caminhos. O Senhor é aquele que tira as prisões da mão dos presos. O Senhor é aquele que cura aos leprosos. O Senhor é aquele que libera a palavra dos céus e o cumprimento é consequência. Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é Deus. Aleluias. A igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. Esta era uma das marcas da igreja primitiva, a contínua oração. Meu irmão, quando você ora, você destrava o reino espiritual. Tem pessoas que oram, que comentam depois, parece que a minha oração não passou do céu, não passou do teto. É pelo contrário, quando você começa a orar, com os joelhos no chão, aí ele vai destravando, ele vai desbloqueando, ele vai entrando aonde você, irmãos, não é capaz de entrar por conta própria. A tua oração te leva em lugares que você nunca pensou de estar. A tua oração te leva em lugares que os teus pés não conseguem te levar. A tua oração te leva em lugares que aparentemente com os teus olhos naturais, mulher, parece ser árido e parece ser deserto. Mas nesse lugar árido e deserto é onde jorra a água dos céus e é onde traz vida. Mateus capítulo 16, versículo 19. Mateus capítulo 16, versículo 19. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Então vamos começar a praticar isso nesta noite. É hora de nós começarmos a ligarmos no céu. É hora de começarmos a desligarmos coisas nos céus. Tem coisa que precisa ser ligado nesta noite, mas também tem coisa que precisa ser desligado nesta noite. Portanto é a hora de você e eu ligarmos nossas vozes no propósito de clamar por um novo avivamento, por sermos reavivados no mundo espiritual. Irmãos, ser reavivado é ser renovado. Tem pessoas aqui que estão fracas espiritualmente. Tem pessoas aqui buscando direção no Senhor. Direções para onde que eu vou, eu estou perdido. Você não está desviado, você está perdido e o Senhor quer direcionar os teus passos. Aleluias. O Senhor nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. O Senhor nos chamou para ser sal, para trazer sabor, trazer tempero, trazer gosto, aquilo que não tem gosto, trazer luz aonde há escuridão. Eu libero uma palavra profética para a tua vida. Aonde tu passares, haverá claridade do reino espiritual. Aonde você passares, haverá luz. Aonde você passares, haverá sabor, haverá gosto. As pessoas sentirão falta sua naquele lugar. Vai sentir, a presença de Deus passou aqui. E aquelas pessoas serão tocadas pelo Espírito Santo. Aleluias. Não podemos deixar que o mundo permaneça dentro do coração. Não podemos permanecer. Não podemos deixar. Há uma preocupação. É quando o mundo invade o coração do homem. Quando ele está dentro do coração. E quando isso acontece, a presença de Deus é sufocada. Os dons espirituais se acabam. E o poder do Espírito Santo diminui. O povo se acomoda e fica espiritualmente frio. Um grande homem de Deus chamado André Bonner,
era um homem que estava insatisfeito em sua época. Na sua época, viu, meu irmão? Ele estava insatisfeito na sua época com a presença do mundanismo na sua igreja. Certa vez ele falou: procurei a igreja e encontrei no mundo, e procurei o mundo e aí o encontrei na igreja. O mundanismo tira da igreja a sua pureza, o seu poder, e coloca a igreja do Senhor em uma posição de não ser a verdadeira noiva de Cristo. Eu quero trazer essas verdades nesta noite. Eu quero trazer algo que o Espírito compartilhou. Por que eu não estou sentindo a presença de Deus? Por que eu busco o batismo com o Espírito Santo e não acontece? Por que aquele irmão está pulando, está salteando? Eu não sei, será que é Deus mesmo? Meu irmão, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, olhasse para dentro de ti e pedisse ao Espírito Santo: Senhor, mostra-me o que está acontecendo com o meu coração. Mostra-me, Senhor, o que está acontecendo com a minha vida espiritual. Por que eu não estou sentindo a presença? Certo dia chegou um jovem a um pastor e falou: pastor, todas as vezes que se aproxima as festas de carnaval, eu me sinto que eu vou largar Deus. Eu sinto que eu vou para o mundo, eu sinto que eu vou participar, eu sinto que mesmo que eu não for para as ruas, eu vou ficar assistindo a televisão. O pastor fala para esse jovem: eu tenho uma palavra para você, você pode escutar? Ele: posso sim, pastor. O problema não é que quando chega nessas épocas, essa vontade ocorre dentro do seu coração por qualquer outro motivo. Não, é porque o mundo está dentro de você. Então enquanto o mundo permanecer aí, o Espírito não enche, o Espírito não fala, o Espírito não traz discernimento. Então tira o mundo para fora para você ver, e você será cheio do Espírito Santo. Você não sentirá desejo para o carnaval, você não sentirá desejo pelas carnes, pelas festas carnal. Por que estou compartilhando isso nesta noite? Porque há coisas dentro do ser humano que precisa ser substituída pela presença de Deus. Há coisa dentro do ser humano que precisa sair para fora. Eu não falo simplesmente do mundanismo dentro do ser humano. Eu falo sobre mágoas, sobre rancor, sobre ira, sobre pensamentos negativos, sobre aquilo que está te levando para o inferno. É hora de olharmos para dentro de nós e falar: Espírito Santo, Espírito Santo, escuta a minha voz. Tira de dentro de mim toda água impura. Tira de dentro de mim tudo aquilo que não provém do Senhor. O Espírito Santo, Ele gosta disso. Ele é responsável por isso. Ele se manifesta traduzindo essas palavras para o Senhor. Ele começa a interpretar para o Senhor de forma clara. Ele leva para o Senhor: Senhor, este servo e esta serva está pedindo libertação. Eu vou entrar como água purificadora neste coração e vou purificá-los. Meu irmão, quando esta água começa a entrar no coração, há um renovo do Senhor que brota de dentro para fora. Há um renovo do Senhor que brota de dentro para fora. Aí você começa a ter visões, aí você começa a ter discernimento, aí você começa a ter direções dos próximos passos. Meu irmão, minha irmã, começa a entrar em espírito. Começa a olhar um pouco para dentro de si, começa a achar o Espírito Santo aí, começa a buscar Ele um pouco mais. Hoje é uma noite de renovo, hoje é uma noite de avivamento neste lugar. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo. Atos capítulo
de número 2 e versículo de número 1. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluias. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda aquela casa que estavam sentados. O som veio de onde? Aleluias. O som primeiro vem dos céus para a terra. O som não vai das terras para o céu inicialmente. O som vem dos céus para a terra. Começa a escutar o som do Senhor vindo para a terra. A terra é você. Eu não sei se a sua terra está árida, eu não sei se a sua terra está deserta, mas o som está descendo para a terra. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém? Glória a Deus. Se coloca de pé, por favor, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. A tua terra, Senhor, está cheia da tua glória. O teu poder já está neste lugar. A tua presença é real neste lugar, Senhor. Aleluia.